Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste dia 3 de novembro de 2019. Hoje a solenidade de Todos os Santos, na qual apenas a Igreja do Brasil, a CNBB, faz a transferência da data do dia 1º para agora, no primeiro domingo depois de finados, né? Para a gente estar fazendo a solenidade de Todos os Santos. A cor litúrgica vai ser a branca. Até tenho que pedir desculpas porque, como eu já expliquei, vou explicar de novo, estou gravando atrasada, desde sexta que estou sem os áudios, tive que fazer as gravações. Lembrando que no sábado a cor litúrgica foi a roxa, tá? E dia 1º, a princípio era para ser a cor branca, tá? Eu esqueci de colocar essas informações devido, como diz, né? Às vezes a gente fica meio na ansiedade e acaba se atropelando um pouco. Então eu peço desculpas. Então, assim, como os áudios estão atrasados, eu fiz poucas considerações. A princípio, desde sexta-feira. Sexta-feira acho que eu fiz uma pequenina consideração. Para o dia 2 também fiz uma consideração a respeito de não ficar dando ouvidos a vídeos, textos, músicas, fora do contexto do ambiente católico cristão, né? Nossa Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Porque nossos irmãos cristãos de outras denominações evangélicas, eles têm uma outra visão a respeito da morte, né? Então, aí vem aquelas polêmicas, sabe? Aí parece meio ataque. Não, a gente deve comemorar finados. Primeiro, católico não comemora finados, tá? Segunda coisa que a gente precisa entender quando a gente vai visitar o cemitério. É lógico que a gente visita, a gente também não pode ficar pegado ao túmulo, nem aos restos mortais que estão ali dentro. Mas eu gostaria de dizer assim, quando a gente leva flores, leva vela, para acender lá no cruzeiro do cemitério, tenha em mente a leitura do Evangelho de ontem, né? Que foi João, capítulo 6, versículos 37 a 40, principalmente no versículo 40. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quando a gente visita o cemitério, e isso deveria ser sempre aquele teste de fé, aquilo que fortalece a nossa fé em Cristo, a nossa fé na Igreja Católica, a partir dos sacramentos. Quando a gente morre, quando um ente querido morre, por mais que doa, sabe? Doa mesmo, dá aquela saudade, dá aquela dor, aquela orfandade mesmo. A gente fica órfão da pessoa, sabe? Pode não ser um pai, uma mãe, mas pode ser um avô, um tio, um primo. Às vezes mães que perdem seus filhos, pais que perdem seus filhos de forma abrupta. Nós sentimos aqui uma dor de orfandade. Pela ligação, né, que a gente tem com aquela pessoa. Amigos, né? Amigos, tão grandes amigos que a gente tá, de certa forma, não estando perto, estamos juntos. Então, estamos em comunhão com aquela pessoa, né? O termo talvez seja esse. E a pessoa morre. A gente precisa entender, e essa é a esperança que nos move, senão não teria sentido ser católico, meu irmão, minha irmã. O que nos move é a ressurreição. Se nós nos configurarmos em Cristo, se já somos batizados, temos uma vivência católica cristã, né? Claro que deveríamos regar mais a nossa fé nesse sentido. A vida eterna é uma promessa enorme. Eu sei que dá aquela sensação de dúvida, né? Mas é como caminhar num desfiladeiro sem a ponte, botar o pé na frente e ao mesmo tempo é o próprio Senhor que nos sustenta nisso. O que é o reino dos céus? É a vida eterna. E aqui no Evangelho de ontem, é claro, aquele que crê no Filho, em Jesus Cristo, esse viverá para sempre. O Pai ressuscitará. É só ver a vida de Nossa Senhora, a vida e morte de Nossa Senhora, que não está na Bíblia, mas está na tradição. Ela, pelas forças dela, jamais conseguiria fazer a sua assunção. O Filho que assim quis, foi a vontade do Pai, que Nossa Senhora fosse inteirinha para o céu. Inteira mesmo, alma, corpo e espírito. Né? Então, é um dos dogmas, inclusive, né?
da igreja. Então esse é um detalhe que eu gostaria de falar. Outra coisa que eu fiquei de falar ontem, que dei uma dica, então eu já vou aproveitar e falar agora. Bem, eu estou gravando esse áudio na segunda, dia 4. Mas ontem aconteceu uma situação assim que ainda bem que tem, né, igrejas aqui perto de onde eu moro. E aí eu descobri que eu poderia estar me confessando, né, numa paróquia aqui, que não é a qual eu frequento. E aí eu precisava dar uma arriscada. Eu pensei assim, bem, tem a missa antes da que eu sempre vou, e eu vou aproveitar e ir lá porque eu tenho acesso aos horários, né? E aí eu vi que, puxa, tinha um padre lá designado para confissões. Aí cheguei e literalmente saiu uma frustração. Isso foi domingo agora, né? Que é o dia da liturgia. Mas eu tenho que fazer testemunho porque a coisa foi muito interessante. Para eu não me sentir muito frustrada, e como eu não tinha certeza se eu ia conseguir chegar na paróquia que eu sempre vou, porque é uma paróquia um pouquinho distante, aí eu fiquei nessa missa, fiz, né, tudo que eu tinha que fazer, fui na secretaria, perguntei o que aconteceu. Não deu certo, tá cancelado, o padre designado não vai vir. Ai, meu Deus, tá bom, não deu certo. Porque eu tinha feito o propósito da indulgência, né, de finados, mas eu precisava me confessar. Aí, mas eu preciso ir na missa da onde eu sempre vou, porque senão eu não me sinto bem durante a semana, né? É um pouco de apego também. Eu não precisava fazer isso porque eu já tinha participado da missa na outra paróquia, nessa paróquia da qual eu me arrisquei aí fazer a confissão. De todo eu não havia perdido. Mas aí eu pensei, quer saber, eu vou pegar um veículo, né? Não, eu vou dizer, eu peguei um táxi. Né? Peguei um táxi mesmo, táxi normal. Tem um ponto de táxi nesse local, peguei e falei, motorista, por favor, o senhor se dirige a outra paróquia aqui, porque aconteceu uma situação e eu tô atrasada, né? Mas não tem problema, de qualquer forma eu já participei da missa, então nessa outra só vou para ouvir, claro, vou participar, mas vou chegar atrasada, né? Enfim, demorou aí uns 7 minutos para chegar lá, de carro, né? Isso que o motorista é bem tranquilo. E nesses 7 a 10 minutos a gente teve uma conversa bem interessante. Eu não sei se, bom, pelas minhas forças eu não consegui reverter, né? Mas eu peço a graça que Jesus, Nossa Senhora e o Espírito Santo toque no coração desse motorista. Eu não conheço ele, nem é da região, ele é de outra, né? Mas ele vem, ele faz o ponto do táxi sempre nessa paróquia a qual eu frequento, porque também tem um terminal de ônibus. Aí, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Eu casei lá na igreja do Bom Jesus, que é aqui no centro de Curitiba e tal. Eu sou casado há sei lá quantos anos, é bastante tempo, algumas décadas, né? É um senhor jovem. E aí ele, graças a Deus, também não foi invasivo, não me questionou por que eu estava fazendo essa, entre aspas, loucura, né? Eu acabei de sair de uma missa e estava indo para outra. E ainda atrasada. Aí eu expliquei, falei, não, é que o padre a qual sempre eu vou, eu gosto de ouvir ele, né? E a gente se acostuma, pelo menos eu me acostumo, né? Falei, eu preciso ouvir. É que nem o senhor levar o seu carro para uma mecânica diferente. Tem que ser no mecânico de confiança, senão parece que a coisa não agrada, sabe aquela coisa, dá frustração, etc. E aí ele soltou uma que isso é o motivo de por que eu tô me enrolando você aqui neste áudio do domingo, da liturgia. Eu tinha que dar esse testemunho. Ele disse que frequentava uma igreja, né, aí um bairro de acho que uns 10 a 15 quilômetros de onde eu estava, meio longe, eu não conheço as igrejas dessa região, e ele falando que ele parou de ir na missa porque diz que uma vez ele foi na missa, tudo, e diz que no meio, aí eu não sei se foi durante o rito litúrgico ou se foi na homilia, diz que o padre soltou uma piada e ele não gostou, o taxista. Aí eu estava meio atribulada, né, meio ansiosa e um pouco de frustração, porque eu não pude me confessar. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? Senhor Jesus, me ajuda, o que eu falo? Aí eu falei, olha, meu senhor, e já chegando perto da onde eu, né, a conversa tinha que terminar, porque eu já estava chegando perto do ponto que ele ia me deixar. Tinha que ser rápido. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Aí eu falei, olha, meu senhor, pela minha pouca experiência, né, eu vou dizer o seguinte, o senhor vá por Jesus. Se o senhor não se agradou, aconteceu essa situação que o senhor ficou um pouco ofendido, né? É que também eu contei uma experiência ruim que eu tive numa paróquia, de um padre, e aí eu acho que ele se identificou e quis contar
uma experiência ruim dele também. E aí eu falei, olha, o senhor tem que ir por Jesus. Senão faz que nem eu fiz, eu troquei de paróquia. Por enquanto, né? Porque foi mais ou menos o que aconteceu, né, comigo. E eu não vou deixar Jesus. Eu não estou certa, lógico, não estou correta. Não é a paróquia da minha, que me torna da parte comunitária, porque existe uma divisão aqui dentro da arquidiocese, né? E aí eu falei, olha, já que o senhor faz tempo que está fora da igreja, faz uma experiência com outro padre, porque, né, cada um tem uma forma de... Lógico que todos são padres, mas num primeiro momento, se for precisa causar um pouquinho de conforto no senhor, nesse caso, para poder retomar a fé também, né? Então, por favor, né? Aí eu pensei, tomara que tenha dado o conselho correto, né? Mas eu falei, primeiro é Jesus, depois é o padre. Mas se o senhor não se identificou, procure um padre assim, assim, assado. Aí fiz indicação de algumas paróquias, inclusive onde eu estou indo, né? Apesar dele não ser do bairro, ele é de outro bairro. Mas foi assim. Pra ver, né? Ainda, além da frustração, ainda temos como evangelizar, né? Então, assim, eu estou falando, não sei se agi de forma correta, infelizmente foi algo assim de supetão, mas eu não podia deixar de fazer um brevíssimo aconselhamento, mas sem acusações. Mas eu tomei essa situação para a minha vida, pensando, puxa vida, eu tenho que regar a fé. Porque eu já sei de histórias de pessoas que deixaram a igreja por motivos assim de brigas, houve escândalo com o padre daquela paróquia, aí a pessoa deixou de ser catequista, deixou de ser de tudo, de não voltar mais, de trocar até de bairro, mas não voltar a pisar numa igreja. Isso eu sei, é uma pessoa até próxima, um conhecido meu. Então, meu irmão, minha irmã, você está numa situação dessa, não julgue a pessoa, tá? Logicamente, o que eu posso deduzir, é uma dedução, não estou julgando esse senhor, mas houve uma falta de fé, né? Mas é um teste também, é um teste de Jó, muitas vezes. E às vezes ele pega essas pessoas e ele devia estar pensando na cabeça, mas que louca, né? Essa moça, ela já veio de uma missa, por que ela está querendo correr para outra? Mas eu me senti impelida mesmo, eu falei assim, não, eu tinha que ir na outra, porque não deu, não é porque não deu certo, né? Eu já participei da missa, tudo, né? Mas eu queria ali no que eu sempre vou, né? Digamos um caprichozinho, né? Um caprichozinho, mas para honrar Jesus também, né? Infelizmente somos humanos, então essas coisas podem acontecer. Então eu queria compartilhar com vocês essa situação que aconteceu e agora estou em oração por esse senhor. Espero que ele volte. Mesmo que de forma trôpega, né? Não com alguns pensamentos assim, algumas tentações na cabeça, algumas coisas que não são muito corretas, mas que ele possa voltar por amor a Jesus e que Jesus possa arrebatar esse coraçãozinho, né? Trabalhar essa situação nele, porque às vezes, meu irmão, minha irmã, nós somos a única pessoa que reza na família. É o único sustentáculo que mantém aquele, sabe, aquele lumezinho da vela minúscula para dizer assim: Senhor, não esqueça de mim nem da minha família. Então não chore, não se desespere se você é a única pessoa da sua casa que está fazendo tudo certinho, entre aspas, sendo chamado de carola, as pessoas não entendem, né? Por que você vai tanto em missa? Não se preocupe, faça isso pela sua família também, pelos cabeçudos da sua família. Faça porque se eles não fazem, alguém tem que fazer. Alguém tem que limpar a casa, alguém tem que limpar o banheiro, alguém tem que lavar os pratos, aquela pilha de prato. É assim. É uma espécie de serviço. Então você está a serviço também a Deus, né? E mostrando que você daquela família é o único representante com uma fé que você está tentando se fortalecer, né? Então continue firme. Tomara que esse senhor volte para a igreja. Rezo muito. Não fiz um bom aconselhamento porque realmente não tinha tempo. Né? Gostaria de ter conversado um pouco mais, mas também não sei se ele estaria disposto a ouvir. Mas o importante não é só ouvir, que ele possa fazer, que ele possa voltar para a casa do Pai. Né? Bem, já foi, né? Passou meu tempo, tive que fazer esse compartilhamento, né? Dessa situação que me aconteceu. Não foi um dia perdido, apesar de não ter conseguido o que eu queria.
o que eu deveria também, mas graças a Deus eu ainda tenho alguns dias, na verdade poucos dias, para resolver o que eu preciso resolver no confessionário, né? Bom, mas então vamos fazer agora a liturgia da palavra, né? Agora que você aguentou meus 15 minutos de blá, 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 então vamos aqui para a audição da liturgia deste domingo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículos de 2 até o versículo do 2 ao 4 e depois versículos do 9 ao 14. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: Quem são esses vestidos com roupas brancas? E de onde vieram? Eu respondi: Tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 23, com o refrão: É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ele encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou livre sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que procuram o Senhor. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. A segunda leitura está na primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, por que não conheceu o Pai? Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Tudo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou dar uma pausa aqui. É porque eu estou ouvindo o som do cortador de grama, tá? Então eu estou gravando aqui durante o dia e o pessoal aqui próximo está fazendo uma limpeza. Porque se eu estou ouvindo é porque o microfone está captando. Então, se captar esse áudio, eu peço desculpas, né? Mas era o único momento que eu tive aqui para poder fazer a gravação, tá? Então, vamos ter um pouco de paciência, né? Certo? Bem, anúncio do Evangelho. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra, e como eu já fiz minhas considerações no começo do áudio, né, então vamos deixar um pouco para as considerações de segunda-feira, né, para o áudio de segunda. Então fiquem em paz, na proteção de Nossa Senhora e no Sagrado Coração de Jesus e nas santas feridas, né, do Senhor Jesus crucificado.